Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo através de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Irmãos, interessante, viu, irmãos? Quando o Mano Glauber falou comigo, eu já disse a ele que Deus já tinha colocado a palavra no meu coração. E recentemente eu acordei no susto, e o Espírito Santo só me dizia assim: ore o Pai Nosso. E os irmãos vão entender o porquê, e eu entendi do Espírito Santo que ele quer falar com o seu povo através da oração do Pai Nosso. E o Espírito Santo manda, né, irmãos? A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que ao homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. E a gente, só como servo, obedece. Ele quer falar ao seu povo e que fale. Então, os irmãos, a partir do verso de número 5, né? Capítulo 6, verso de número 5. Amém? A palavra do Senhor nos diz, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Os irmãos estão ouvindo, não estão? A voz está ok. Amém. Porque porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Verso de número 9. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, como é bom, Pai, poder desfrutar das tuas palavras. Como é bom, Senhor, poder ouvir, estar atento à tua voz. Pai querido, eu quero te pedir aqui que o Senhor me faça esconder debaixo da tua cruz. Que a minha voz aqui não saia, mas que a voz do teu Espírito Santo, Pai, preencha os corações, Pai, os corações contritos, os corações preocupados, os corações ansiosos. Pai, eu não sei quem está ouvindo essa live, mas o Senhor sabe. Pai, eu não sei de que forma os teus filhos chegaram. Pai, eu não sei como eles estão se sentindo nesse momento, mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor sonda os corações. Pai querido, transforma-nos, Pai, a cada dia. Se a tua vontade nessa noite é falar com teus filhos através da oração, que o Senhor venha nos ensinar. Fala aquilo, Pai, não aquilo que queremos ouvir nessa noite,
nos ensina, mesmo que for de forma repreensiva, mas nos ensina, Pai, a ser transformados, a ser novas criaturas e a viver genuinamente o teu evangelho, Pai. Fala com o teu povo, Pai. Fala com o teu povo da forma que tu queres. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu já tinha dito aos irmãos, eu não tenho, acho que foi antes de ontem, eu sou muito ruim de decorar as datas, irmão, que eu estava no meu trabalho, por sinal, né? E eu orei, e eu acordei assustado, já no horário mesmo que tinha que acordar, mas sentindo essa instabilidade e essa coisa de orar o Pai Nosso, eu não entendi naquele momento, e depois veio a confirmação para trazer hoje para os irmãos acerca da questão do Pai Nosso. E eu acho um tema muito interessante. Eu tirei a câmera aqui, irmãos, porque eu vou precisar fazer alguns comentários e aí aparecendo a câmera termina a luz atrapalhando. Mas vou pedir licença aos irmãos aí para desprover um pouquinho da minha beleza aí, viu, Mano Glauber? Então, irmãos, como eu já venho dizendo, então a oração do Pai Nosso é uma oração que me chama bastante atenção. E aí, já iniciando, eu primeiro queria trazer para os irmãos a parte contextual, né? Isso me chamou a atenção e eu creio que Deus começou a falar comigo quando eu orava, quando eu lia acerca dessa oração aqui do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus e vai estar no Evangelho de Lucas, né? E aí eu optei mesmo sem nenhum ponto de decisão mesmo por trazer Mateus, mas se os irmãos forem abrir Lucas, vai estar falando o mesmo texto, um texto um pouco diferente. Lucas é um pouco mais detalhado, mas o contexto, a explicação é a mesma oração. E, irmãos, assim, o que me chamou a atenção é que quando Jesus, os apóstolos, eles, lá em Lucas, né, em Mateus, ele não fala sobre a questão da dúvida de um dos apóstolos pedindo a Jesus que o ensinasse a orar, né? E já, porque como eu falei para os irmãos, Lucas ele é mais detalhista, eu creio que, usando a linguagem lá da igreja, conjecturando, eu creio que quando a gente traz para um exemplo prático do nosso dia a dia, e aí imagine que isso acontece muito na minha profissão. Acontece um acidente, e aí naquele acidente existem várias testemunhas. É meio que provável, irmãos, que quando a gente vai interrogar 3 pessoas que estavam no mesmo acidente, eles vão trazer versões diferentes. Então, o que os irmãos vão perceber aí, eu fazendo a diferenciação entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, é isso. É porque, de repente, Lucas, como testemunha, percebeu que foi algum apóstolo que pediu a Jesus Cristo para orar. Mateus, ele não se ateve muito a isso, e isso não vai fazer diferença com o nosso objetivo nessa noite, né? O que eu posso dizer para os irmãos é que quando esse fato acontece, Jesus ele já havia sendo preparado os seus discípulos para sua subida aos céus, né? Jesus já havia falado partes de instruções do Sermão do Monte, né? Esse foi um momento em que Jesus começa a dar instruções acerca do reino. Ele explica principalmente a questão de como dar esmolas, ele vai falar da questão de como orar, do jejuar, e aí, como Lucas falou, um dos discípulos resolve perguntar a Jesus como para que ele possa ensinar aos discípulos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos, né? E o que me deixa muito assim preocupado, irmãos, é porque várias denominações, eu não vou citar os nomes aqui, porque meu pastor disse que quando a gente cita nomes é fuxico, mas várias denominações, irmão, ensinam erroneamente que a oração do Pai Nosso é uma oração em que nós devemos colocar diante das nossas petições como uma oração primária. E eu falava há um tempo atrás, Glauber vai lembrar disso, na nossa EBD, que para que a gente venha a aprender a utilizar
algo, nada melhor do que o criador deste algo para nos ensinar a mexer, a manusear, a trabalhar com aquele algo. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia é o manual que nos ensina maneiras, nos ensina princípios, é o nosso manual de vida. Porque o Criador, ele deixou um manual que vai estar lá desde o princípio, a todas as formas como usar, como nos comportar, como falar, como nos sentir. Então, é o nosso manual de vida. É o nosso manual que vai dizer a verdadeira forma com que nós funcionamos. Olha que interessante. O Criador não nos fez por acaso. Ele nos deixou um manual. E nesse manual, amados, ele nos ensina principalmente como pedir. Isso é interessante que quando a gente pensa em oração, a palavra pedir é só uma das coisas que contém na oração. A oração do Pai Nosso, como eu já venho dizendo para os irmãos, ela não é uma oração que ela deve ser colocada como via de regra para o nosso dia a dia. Ô, irmão Alan, você está dizendo então, apareceu agora à noite para dizer que a oração do Pai Nosso, ela não... Não, irmãos, eu estou querendo dizer que a oração do Pai Nosso, ela é apenas um protocolo para como nós nos comunicarmos com Deus. Irmão Alan, conta esse negócio direito. É sim, irmãos. Você imagina, aí eu vou trazer mais uma vez um exemplo do meu trabalho. Existe um protocolo que diz que diante dos acidentes, nós devemos colocar uma prancha e um colar cervical. Não sei se os irmãos conhecem, a parte que trabalha da área de saúde, vai entender o que eu estou dizendo. Esse, irmãos, e aí eu coloco de novo a palavrinha, é um protocolo. O que quer dizer isso, irmão Alan? O que é que você está querendo dizer? Que o protocolo é uma regra para nos guiar de como nos comportar. Por exemplo, agora eu vou dizer para os irmãos, digamos que nós saímos para uma ocorrência, Glauber, aonde lá os acidentados, eles já se encontram sentados. A função do colar cervical é proteger a coluna cervical. Se a pessoa está sentada, quer dizer que ela não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhuma fratura na coluna cervical, ou seja, ela está sentada, então ela não está sentindo dor. Normalmente, em acidentes onde as pessoas elas caem num determinado local e saem caminhando para outro, por exemplo, a gente vai identificar que essa pessoa, quando a gente vai para a ocorrência, ela não vai precisar de um colar cervical. Mas o protocolo me diz que eu tenho que levar. O protocolo não diz que eu tenho que usar. O protocolo ele vai estar pronto para que eu necessite. Bem assim é a oração do Pai Nosso. E durante a oração, aqui, se o tempo me permitir, eu vou estar explicando aos irmãos a diferença entre o protocolo e o que você vai fazer no seu dia a dia. Se preocupe não que a gente vai chegar lá. Eu só quero que você lembre que a oração do Pai Nosso, também denominada, na minha Bíblia tem assim, oração dominical, né? Ela não é uma para que você coloque assim como algumas denominações fazem. E aí você amanhã está precisando disso, aí vai orar a oração do Pai Nosso. Amanhã você comete um pecado daquilo, a oração 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Não é assim, irmãos, que às vezes colocam para algumas pessoas, enfim. Mas essa não é a finalidade da oração do Pai Nosso, né? Então, amados, o contexto em que o Pai, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, nos coloca, nos ensina a oração, é justamente como um protocolo, né? E eu acho muito interessante fazer uma ressalva para os irmãos, que antes mesmo de Jesus iniciar a oração, deixa eu abrir aqui para colocar na frente dela aqui, pronto. Antes de ensinar a oração, Jesus vai dar algumas advertências antes mesmo de nos dar o protocolo da oração. Ele vai nos ensinar algumas orientações, e aí eu convido os irmãos, não fechem a sua Bíblia, a acompanhar comigo, começando do versículo do número 5, que tem, na minha Bíblia tem por tema como se deve orar. Então, são pequenas advertências antes mesmo, propriamente, de entrar na oração do Pai Nosso. Os irmãos vão entender comigo.
A palavra começa assim, no versículo de número 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Uma das coisas que eu aprendo nessa noite, meus irmãos, é que ele diz que, e quando orardes, ele não vai dizer se orar, ele não vai dizer como orar. E esse verbo, e aí eu compartilho com os irmãos aqui, ele está no gerúndio, que é uma forma do português, e quando eu estava lendo a Bíblia, irmãos, eu estava lembrando que a irmã, acho que é a irmã Célia, quando a irmã Célia está orando, ela vai orando assim, acho que os irmãos vão lembrar agora. Senhor, vai fazendo aquilo, Senhor, vai transformando. E a oração da irmã Célia, ela usa muito o gerúndio, e isso me impressiona, sabe por quê, irmãos? Quando você coloca o gerúndio, você não dá condição ao que você está dizendo. Você não está dizendo assim, Senhor, se tu fizeres, Senhor, como tu fizeres, tu vai dizendo assim, Senhor, quando você fizeres na minha vida. E a irmã Célia orando me impressionou porque ela tinha a certeza quando eu oro, dizendo assim, Senhor, vai transformando, Senhor, vai mudando, vai curando. É eu dando a certeza de que Deus vai fazer o que eu estou pedindo. É isso que o gerúndio é utilizado. E veja como é interessante, porque no versículo de número 5, Glauber, Jesus não vai dizer, aqui, ele não vai falar assim, e quando orardes, ele não diz e se orardes, ele está dizendo quando. Então, irmãos, a oração, ela é uma obrigação do cristão. Cristo está dizendo aqui, irmãos, não se você orar, ele está dizendo quando você orar. Então, ele está dizendo que de certo você vai orar. Então, vejam o tamanho do grau da importância que Deus nos coloca o fator da oração. Veja como é importante. Veja que algo que, de repente, nas nossas igrejas, né? Aqui, na Vigília, a gente é composto de várias igrejas, mas eu sei que é algo polêmico de várias igrejas, que quando tem os cultos de oração, são um culto que, infelizmente, são os cultos menos frequentados. E veja o tamanho da importância, porque Jesus começa aqui com uma advertência dizendo, não é se nós orarmos, é quando orarmos. Então, de certo que quando eu for orar, quando o Glauber for orar, né? E aí, continuando, não serei como os hipócritas. Hipócritas, irmãos, os estudos vão dizer que nos séculos passados, na mitologia grega, existiam peças teatrais, e essas peças teatrais, alguns atores usavam máscaras, e essas máscaras cobriam o rosto. Ou seja, o cidadão podia estar chorando, e de repente a máscara estava lá com a aparência de que ele estava rindo. Ou o contrário, o camarada podia estar rindo, feliz, mas a máscara denotava ali um ato de tristeza. Então, o nome desses atores denominava-se hipócritas. Eram os atores que faziam esses papéis com máscara, né? E aí daí veio a denominação hipócrita, aquele que se esconde atrás de alguma coisa. E os fariseus da época não eram diferentes. Eram pessoas, irmãos, que na frente do púlpito, na frente dos outros congregados, eles demonstravam uma coisa. E por trás eram feitos sepulcros caiados. Na frente, aquela beleza exuberante, mas por dentro existia uma verdadeira podridão. E Jesus, como conhecia, ele começa nos advertendo, antes mesmo de nos ensinarmos a orar, acerca de um detalhe tão importante que é esse, irmãos. É que a gente se preocupe que a oração com Deus não é uma oração que eu faço para que o outro veja. A oração com o Pai não é uma oração que eu precise analisar as palavras, se são palavras rebuscadas, se vai ter beneplácitos. Não, irmão. A oração é uma conversa direta com o Pai. E uma conversa direta com o Pai, primeiro ela vai exigir que você tenha uma comunhão com o Pai. E você tendo uma comunhão com o Pai, você não vai começar a rebruscar as palavras. Embora o Pai, ele conhece os nossos desejos. Entendeu? Então o Pai, ele não está preocupado, irmão, se você vai ou não
esconder o que você está demonstrando, porque Deus é Deus, ele sabe, ele sonda, mas ele quer ver até onde nós somos capazes de nos abrir, de nos desabafar, né? A palavra é essa. Então, ele nos adverte falando justamente isso, que quando nós orarmos, que nós não venhamos fazer como os hipócritas, né? E a palavra diz aqui, porque gostam de orar de pé. Há um costume que diz que nas sinagogas as orações eram feitas sentados, e que alguns fariseus da época, quando era o momento, chama fulano lá para orar, e aí ele levantava, fazia aquela oração bonita, e quem estava próximo dizia, vixe, aquele é um homem de Deus, aquele ali já comprou, já está direto no céu. E muitas das vezes, irmãos, por trás, a vida daquele fariseu não condizia nada do como ele estava orando. A forma com que ele orava de pé era para ser visto. Era com o intuito de conquistar quem estava ao redor. Não tinha nenhum intuito que era a conversação com o Pai. Né? A segunda coisa, irmãos, é que, e só salientando, o próprio Jesus Cristo diz assim, eles já receberam a recompensa. A Bíblia vai dizer, qual é a recompensa? Os aplausos. A recompensa de quem quer ser visto, irmão, é apenas aplausos. E Deus faz questão de colocar isso, é apenas os aplausos humanos. Né? Então, que nós não venhamos fingir nas orações, numa conversa com o Pai, que nós não venhamos dar um tratamento de fachada, porque Deus nos conhece. Deus é aquele Deus que está disposto a nos ouvir verdadeiramente como nós somos. Uma outra coisa, amados, que ele nos adverte, e aí é no versículo 6, onde ele diz, tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás em teu pai que estás em secreto, e teu pai vê em secreto e te recompensará. Ou seja, a recompensa vem de Deus. Se eu tenho uma conversa reta, uma conversa direta com o pai, e uma conversa sincera e verdadeira, e o pai sabe disso, então, meu irmão, a recompensa vem de Deus. Uma outra coisa é que ele diz assim, que nós venhamos evitar vãs repetições. E aí, volto a falar na questão do que algumas denominações nos ensinam. Nos ensinam que quando nós tivermos um pecado tal e que nós devemos rezar 3 Ave-Marias, rezar uma quantidade de Pai Nosso, e aí vem colocar terço, enfim, irmãos, vãs repetições. Eu procurando na Bíblia, eu encontrei que os profetas de Baal faziam vãs repetições. Quando o profeta Elias foi desafiado e que os profetas de Baal começaram a fazer repetições, e aí Elias dizia, olha, talvez o profeta tenha ido no banheiro, pede de novo, e repete. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele já não tem mais crença nos deuses de Baal, Elias vai lá, coloca o animal que já está morto, e olha a oração que Deus faz. Senhor, tu só precisa mostrar isso que é Deus, que se revela na tua infinidade, e aí Deus faz que aquele pecado, que aquele animal seja consumido. Meu irmão, a oração é uma conversa direta com o Pai. Uma oração não precisa ter arrudeio. Imagine você conversando com o seu pai aqui na terra. E se arrudeios vai fazer você convencer ele a alguma coisa. Aqui em casa, às vezes, meus filhos chegam para falar comigo e aí começam com se for com arrudeio, já vou dizer não. Porque realmente, irmãos, não adianta você ir com arrudeio com Deus, porque Deus já nos conhece. Ele já nos conhece, mas, irmão Alan, se ele já sabe o que eu vou dizer, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele já sabe, ele quer que você que faça a prova do que você vai pedir. Esse é o fundamento de Deus na nossa vida. Amados, a hora não foi crente aqui não, viu, Glauber? Sendo bem breve aqui, para não
não estender muito na hora, até porque também eu preciso trabalhar, irmãos. A oração do Pai Nosso, o protocolo, e aí os irmãos vão entender porque eu usei essa palavrinha, ele vai nos orientar 6 petições. 3 petições diz respeito a um relacionamento com o Pai, com um relacionamento com Deus. E 3 petições, um relacionamento com nós mesmos. A primeira petição vai estar lá no versículo 9, quando diz assim: portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deus já é santo, irmãos. Eu lembro que quando eu não conhecia a palavra de Deus, que eu orava, eu dizia, mas por que nós, orando, a gente tem que santificar o nome de Deus, se o nome de Deus já é santo? E é isso que eu queria que você começasse a entender nessa noite. Quando nós oramos e dizemos assim, santificado seja o teu nome, não é que nós queremos que o nome de Deus seja santificado, porque Deus já é santo. Deus não precisa que eu ore e você ore para que o nome dele seja santificado. Irmão Alain, então explica aí. Irmãos, quando ele diz que santificado seja o teu nome, eu estou querendo dizer a Deus, Deus, em teu nome, todas as minhas ações sejam santificadas. É por isso que muitas vezes no louvor, e aí Glauber vai entender, às vezes o camarada vai dizer assim, mas que Deus ditador é esse que precisa ser louvado? Que precisa do meu louvor para ele ser engrandecido. Não, irmãos, é que quando eu estou louvando, quem recebe sou eu. Sou eu que sou abençoado. Quando eu vou ao culto, fazer culto ao nosso Senhor, Deus não precisa do meu culto, ele que devolve para mim. É por isso que é igual uma faca de 2 gumes. Sou eu que saio abençoado, eu que saio maravilhado. Então, quando a palavra diz santificado seja o teu nome, é que o Deus que é santo precisa que eu santifique para que ele me deixe mais santo. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer, aquele que é santo, se santifique mais. Em 1 João 5 diz, Deus é luz e nele não há trevas. Então, amados, que nós venhamos entender que Deus não precisa de mim para ser santo. Deus, ele é Deus. Eu preciso ser santificado através do nome santo de Deus. Amém? A segunda coisa, irmãos, bem rapidinho. Venha o teu reino. Aqui, irmãos, é uma parte missionária, irmão Damião. Quando Deus está dizendo assim, venha o teu reino, ele está querendo nos tratar com relação à propagação do reino. Ele está dizendo assim, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Senhor, que a obra missionária venha para nós, para que nós venhamos sair para Jerusalém, que nós venhamos ir até o confim da terra, aos confins da terra. Né? E um detalhe bem importante, irmãos, que nós devemos se atentar, é que não tem como o reino vir até mim se eu não vir até ele. O reino não vai vir sozinho. Eu começo a entender, meu irmão, na noite de hoje, que o reino do céu já se apresentou para mim e para você. E você, o que é que tem dito para o reino dos céus? A palavra vai nos ensinar que o reino, a sua obra vai completar na vida dele, mas que o reino dele já se faz presente na minha vida, na sua vida e em todos que estão assistindo essa live. Você precisa entender que o reino já está aqui, ele já faz parte da nossa vida. A terceira colocação, o terceiro exemplo, amados, dos 3 pedidos para Deus. Não esqueça disso que eu estou falando, faça a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, foi um. Venha o teu reino, faça a tua vontade. A palavra vai dizer, irmãos, que nós
fazemos planos, mas que a vontade, a última palavra, a vontade de Deus é a palavra do Senhor. E veja como o manual nos ensina, ele diz lá em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz. Nós devemos nos moldar na forma do que Deus nos condiciona. Não queremos que Deus condicione da forma que eu quero viver. Quando eu me ponho na vontade do Senhor, amados, imagine que eu colocar Deus agora na direção do meu carro e eu não ficar dizendo: Senhor, quando chegar em determinado lugar, o Senhor vai para o passageiro e eu administro. Eu não sei se os irmãos lembram aí que quando a gente vai para aprender a dirigir na escola, a escola de trânsito, você está dirigindo ali no carro, mas quem freia é o outro que está do lado. Quando você não coloca sobre a vontade do Pai, é desse mesmo jeito. Deus está ali, né? Quando ele leva para uma direção estreita, você vai lá e freia. E Deus não faz a vontade dele na nossa vida. Então, irmãos, que nós na noite de hoje venhamos nos conscientizar que a vontade ela é total do Pai. Lucas 9:23 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A vontade é do Pai, amados. Eu preciso entender que a vontade não é minha, ela é do Pai. E, amados, ele finaliza os primeiros 3 pedidos assim: assim na terra como no céu. Mateus 18:18 vai dizer assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Olha, veja, ele aqui dá o protocolo e todo o restante da Bíblia ele vai confirmando o protocolo da oração. Os irmãos agora estão entendendo que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela não é para ser lida, ela não é para ser pronunciada, irmão Damião. Irmão, mas Alain, eu quero falar. Amém, irmãos. Mas quando você falar, entenda passo a passo o que é que Deus quer quando ele colocou a oração do Pai Nosso. Então veja que os primeiros pedidos, irmãos, era que a santificação do nome, não do Senhor. É no nome do Senhor eu ser santificado. Deus já é santo, irmãos, independente da sua vontade. É a propagação do reino através de quando eu digo, venha o teu reino. É eu convidando o reino de Deus para fazer parte da minha vida. Se você é nova criatura, tudo se fez velho, o reino de Deus já faz parte da sua vida, amado. E o terceiro ponto é que faça a vontade de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade do Pai, a vontade suprema de Deus. E os outros 3 pedidos, os outros 3 pleitos, eu costumo dizer aqueles que fazem concurso, irmãos, os 3P, né? É o pão, o perdão e a proteção. O primeiro é, lá no verso de número 11, onde diz, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Amados, precisamos entender que Jesus está nos ensinando a conviver com o necessário. Se eu faço uma oração, e aí eu quero conjecturar, os irmãos entendam bem, e digo, Senhor, me dá nessa noite um pudim. Deus, ele é Deus, irmão. Se ele quiser lhe dar, ele vai lhe dar. Mas eu queria que você entendesse que quando a oração diz o pão nosso de cada dia, ele está falando de pão e não de manteiga, e não de pudim. Como é isso, irmão Alain? Ele está dizendo que ele prometeu nos atender através do necessário. Ele fez isso com o povo do Egito, lá em Êxodo. Ele deu a medida necessária. O profeta Agu, ele fez isso quando ele disse, Senhor, eu não quero mais, que é para eu não me esquecer, não vinha me esquecer de ti. Eu também não quero, Senhor, que o Senhor venha deixar faltar, para que eu não venha murmurar, mas eu quero a medida suficiente. Deus nos ensinando, irmão, através da oração, que quando nós formos pedir a Ele, nós devemos pedir a medida necessária. O pão nosso, o pão é pão, irmãos. O resto é a sua
graça na nossa vida. Então, eu estou dizendo isso, irmão, você vai entender, é porque muitas das vezes, irmã Eline, quando a nossa mesa ela não está recheada, aquela mesa da Xuxa, quando a gente usava, né, irmão? Aquela mesa da Xuxa, que tem tudo, aquele churrasco toda semana. Irmãos, Deus não nos prometeu daquela forma, não. Aqueles que têm, amados, é através da graça dele, é a graça dele. Mas ele nos prometeu dar a medida suficiente. E quando ele diz depois o pão nosso, ele diz de cada dia. Deus não nos deu o pão para amanhã. A Bíblia vai dizer que cada dia o seu mal. Deus ele não está preocupado com o que você vai ter no final do mês. Porque ele tem cuidado de você todos os dias, meu amado. Você vai dormir daqui a pouco, ele já sabe. Ele já vai trabalhar no seu dia enquanto você dorme. Então, amados, quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá amanhã, nos dá hoje. É hoje que Deus quer abençoar você. Não é amanhã. É hoje que Deus quer transparecer na sua vida. É hoje que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é amanhã. Amém? A promessa do Senhor é de nos sustentar, amados, com a medida suficiente. Jesus ele nos ensina a orar para o pão de amanhã, não. Né? Cada dia o seu próprio mal. Precisamos aprender a conviver na dependência diária do Senhor. É isso. Aqui Deus está querendo, irmão, estreitar os laços contigo. Ele quer ver até onde a sua confiança vai nele. Amém? O segundo P, né, que é o do perdão, 3P, viu, irmão? E aí é Deus fazendo relação conosco. O pão, já falei, e agora vamos para o perdão. A palavra vai nos dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não é assim? Então, amados, aqui Jesus, quando ele cita a palavra dívida, ele não está se referindo, como algumas passagens do Novo Testamento, à dívida financeira, não. Ele está falando aos pecados que o homem comete, aos pecados que o homem pratica, que quando eu pratico um pecado contra alguém, primeiro eu vou estar pecando contra Deus. Então, essas dívidas aqui, Deus está fazendo referência, Jesus, quando ensina, aos pecados que são feitos contra Deus. São esses pecados que não são pagos com oração. São esses pecados que não são pagos com ave-marias. São esses pecados que não são pagos com obras. Esses pecados que são pagos através do perdão do Pai. São pecados que são pagos através da sua imensa misericórdia. Só Jesus é capaz de perdoar pecados, amado. Só ele tem esse poder. Uma outra coisa que eu vejo nessa passagem é que, como novas criaturas que nós somos, é impossível, quando ele diz assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que Jesus está nos ensinando aqui meio que uma coisa condicional. Ele está dizendo, e aí eu vou adiantando lá para o versículo 14, quando ele diz assim, ó, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Talvez você possa me perguntar, irmão Alan, então Deus aqui está dizendo aqui que só vai me perdoar se eu perdoar o meu irmão? Não necessariamente eu quero dizer isso, meu irmão. Mas Deus está dizendo para você que é impossível você, como nova criatura, é impossível não ser transformado, é impossível você não ter o perdão da sua vida. Então a gente vai se deparar, irmão Glauber, com crentes que ainda não obtiveram o perdão nas suas vidas. Crentes que dizem assim, irmão Glauber, aquela mágoa eu vou levar para o caixão. Então, Deus está dizendo para você, meu irmão, que como ele lhe conhece, ele está dizendo, cuidado
para que você leve essa mágoa, essa falta de perdão para o caixão e que você não vá para o céu. Ele está dizendo que como é que você quer ser alcançado, como é que você quer resgatar vidas, como é que você quer ser um fruto se você ainda não obteve o perdão na sua vida. E veja que Deus, como um exemplo maior, ele lá na cruz, a Bíblia disse que ele chorava sangue. O que é que ele diz, irmãos? Deus perdoa porque eles não sabem o que dizem. Ele fez o maior perdão, amados. Então ele está nos ensinando que como novas criaturas que somos, que as coisas velhas se passaram. E levem em consideração que quando você perdoa, não é porque você esqueceu, isso não é amnésia. O perdão, amado, é uma decisão. Quando você carrega uma mágoa para a sua vida, é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que o outro morra. Quem vai deixar de ir para o céu é você, meu irmão. Então, nessa noite, em nome de Jesus, decida perdoar. Amados, e finalizando, a palavra vai dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui fala da tentação de não pecar, de não ceder às ciladas do dia a dia, de tudo aquilo, amados, que nos afasta da presença de Deus. E ele finaliza dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Depois de todas as definições aqui, olha, depois de todas as petições, irmãos, somente esse Deus que tem o reino, que tem o poder e que tem agora, é capaz de conceder tais coisas. É isso que Deus está colocando nessa noite. Então, amados, que através dessa instrução, desse protocolo que o Senhor nos dá, de como nos comunicar com Ele, veja, Deus está dizendo: Glauber, quando tu quiser me comunicar, é assim que tu vai fazer. Deus está dizendo, é como se eu dissesse: Glauber, naqueles dias que eu estiver mais chateado, não fala assim comigo não, fala desse jeito. Veja, eu estou te dando a dica de se comunicar comigo e conseguir o teu pleito. Veja o manual que Deus colocou. Então, que nós venhamos, irmãos, compreender o verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso, da oração dominical, que é engrandecer, exaltar e glorificar somente aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Porque para ele e por ele são todas as coisas. Que Deus abençoe, irmãos, nessa noite. Eu peço desculpa por avançar um pouquinho o horário, né? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amados.